que Moisés. E por essa mesa espiritual que está diante de nós, que nos lembra a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de falar isso, Santa Ceia ou a ceia do Senhor, né? Porque Santa Ceia é um termo meio católico romano, mas a ceia do Senhor, biblicamente dizendo, é nada mais, nada menos do que participarmos da ressurreição junto com Cristo. Quando comemos o pão, simboliza o seu corpo, bebemos do vinho, que simboliza o seu sangue, nós estamos dizendo: se Cristo não permaneceu no Hades, mas ressuscitou o terceiro dia, eu também ressuscitarei, porque Cristo está em mim. Figuradamente falando, o verbo está em mim porque eu creio na sua obra vicária. Amém? Graças a Deus. Nós tivemos aí uma semana abençoada. Ontem retornaram as atividades jovens. Nós tivemos aqui no fim do culto. Foi um culto muito bom. Que bênção, 3 almas para Jesus. E agora todos os sábados teremos esse culto jovem. Você que é jovem já não está convidado não, está obrigado a vir, porque é muito bom, irmão. A glória desceu aqui. Pessoal que filmou alguns trechos do culto, o vídeo ficou rápido. Eu falei, a glória foi tão grande que parece que a igreja uma hora estava no tempo dos homens, outra hora na eternidade, e o satélite não conseguiu entender. E ficaram uns vídeos engraçados. Um tempo meio estranho, mas foi bênção. Deus revelou coisas profundas aqui para mostrar que Ele cuida da obra e da casa dele. Quem é jovem aí, levanta a mão. Eu sou jovem também. Velho é o diabo, que já está velho de levar fogo no lombo da igreja. Nós somos novos, nova criatura, amém? Graças a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Amém? Então você vai abrir ela agora na carta ou epístola, sendo a primeira à igreja de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 2 e 13. E enquanto você encontra, eu quero avisar aqui 2 coisas importantes. A primeira é que antes da gente estar indo para Israel, a gente estará recolhendo os pedidos de oração. Amém? Aqui na igreja, essa cestinha aqui vai estar aqui até o último domingo antes da viagem. Se eu não me engano, dá no dia 11, 12. Próximo domingo já é 12 já? Nossa. Rápido, né? Não é só os vídeos tão rápido, é tudo rápido. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você vai depositar, amém? Quem quiser o folder, esse folder ali, fala com o diácono Éder, algumas pessoas já pegaram. Por que eu padronizei? Porque vai que a gente dá oportunidade, irmão, vou levar seu pedido para Israel, a pessoa traz um caderno de oração, eu vou levar, como é que eu vou levar um tanto de coisa na mala? Eu pensei, do jeito que crente gosta de pedir, vão trazer aquelas cartas épicas. Então eu falei, vou padronizar num formato pequeno, e a pessoa escreve frente e verso, dobra, coloca no envelope, como a bispa deu ideia, para que ninguém veja o que está escrito, no envelopezinho, coloca nessa cesta, todos podem trazer seus pedidos, não precisa ser membro da igreja. O reino de Deus não é exclusivo para pessoas, é universal, é para todos que creem. Então, cadê o diácono Éder? Está ali atrás me ajudando, tá? É só você procurar ele no final do culto, ele vai te orientar como você recebe o papel, seja em espécie ou no seu e-mail, no seu WhatsApp, que hoje a tecnologia, ele manda o WhatsApp com a imagem JPEG, você vai na Lan House ou em casa, você vai lá e imprime, já tem opção no Android, iPhone, né, já tem as opções para você imprimir, e-mail, do jeito que você puder, receba, mas deixa aqui, porque a gente vai levar para aquela terra abençoada, porque a atmosfera de lá é diferente, irmãos, porque é um lugar onde Deus é conhecido, né? Deus é lembrado, diferente desse país que nós vivemos. Então, creio em muitas coisas que vão vir para nós através dessa viagem, amém? Vindas de Deus, a unção. E eu senti, eu não faço isso, mas eu senti de passar para vocês
esse tema aqui, a palavra e os 4 efeitos. Eu não sei porquê, mas Deus me falou que pessoas estão precisando de ouvir essa mensagem, porque nada melhor do que a palavra de Deus. Ela é quem nos transforma, ela é quem nos faz vencer as nossas misérias. E aqui eu falo de 4 transformações, 4 efeitos, 4 impactos que a palavra produz na vida de quem a recebe. Então eu senti isso muito profético para ajudar pessoas que estão enfrentando alguma crise espiritual. Tá bom? Você adquire com um preço bem simbólico, é um trabalho que tem muita qualidade, entendeu? Você vai ver perfeitamente, vai ouvir perfeitamente o áudio e Deus vai falar contigo. Se você está sentindo que essa é a resposta que você está precisando, pode levar, porque Deus vai falar com você. Amém? Os que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. 1 Coríntios capítulo 10, versos 2 e 13, diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Verso 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Bíblia na cadeira, mãos dadas rapidamente. Vamos fazer uma breve e importante oração, para que Deus fale conosco através desse humilde servo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma reunião, por mais um culto, onde o seu nome é adorado, é reverenciado e exaltado. Deus, usa-me como instrumento humilde nas tuas mãos, e que a tua glória permaneça no nosso meio. Que saiamos daqui edificado pela verdade, pela mensagem do teu evangelho. Restaura vidas nesse culto, cura enfermos, renova pessoas espirituais, e que nessa noite, mais uma vez, o teu nome seja exaltado pela vitória que está sobre nós em Cristo Jesus. Você que é batizado no Espírito Santo, não tenha vergonha de falar em línguas estranhas. Oremaia rachei ontei comon se abrandure meneplamas orequetaio sobrefassure bremene kendore clabaia. Eu sinto a presença de anjos aqui sobrevoando este lugar para nos auxiliar nesta grande obra. Você é a maior obra de Deus, você é o maior projeto de Deus. Então adora Ele nessa noite. Aleluia. Se assente aplaudindo a Ele. Graças a Deus. Queridos, é muito bom estar reunido com pessoas da mesma fé. E claro, pessoas imperfeitas. Do altar aí à nave da igreja, ninguém aqui é perfeito. Todos nós dependemos de Deus. Por isso Jesus Cristo veio até nós, porque somos necessitados de redenção, e o sangue de Cristo nos proporcionou essa grande bênção, sermos redimidos, sermos restaurados ao plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? É que o homem, a natureza, toda a criação converja na adoração suprema a Ele, que nós voltemos a honrá-lo como um dia nós honramos. E eu falo um dia não porque talvez você era crente e desviou e voltou, não. Eu falo porque a gente já existia antes do mundo existir. Isso é uma coisa muito profunda, mas é uma verdade, porque ninguém vai sentir saudade de um lugar que nunca esteve. E muita gente tem saudade do céu, porque lá nós fomos feitos. Aqui nós existimos, mas Deus nos levará novamente para lá. Então o que eu quero dizer com isso, que você não é do mundo, você não é dos demônios, você é de Deus. Deus te criou, você é dele. E coisa boa é você comparecer salvo e dizendo: eis aqui as minhas mãos, Senhor, eis aqui a minha fé, e Ele te dê um abraço e te mostre as moradas que Ele preparou para você.
Agora, para aqueles que não querem aceitar essa verdade, vão ter que comparecer para depois serem julgados e provarem da morte eterna. Isso é muito ruim. Então, queridos, aproveitem a graça que estamos vivendo nessa presente dispensação, onde podemos aceitar a Jesus, viver em espírito e vencer o mundo. Amém? O texto que nós lemos é muito lindo, é muito forte. O apóstolo Paulo, como um grande sábio judeu, ele nos fala de acontecimentos que ocorreram na época da peregrinação do povo de Israel no deserto. A maioria já estudou, em média 3 milhões de almas que saíram daquele lugar, não só os hebreus, mas saíram egípcios, saíram pessoas de outras nações, que estavam debaixo de uma promessa que era uma terra que manava leite e mel. Eles deixariam de serem escravos de Faraó e do Egito para viverem como filhos de Deus livres, libertos de toda opressão. Mas antes disso deveriam passar pelo deserto e serem aprovados no deserto. E aqui eu já peguei um gancho forte para conduzir essa mensagem de hoje. Olhe para o seu irmão e diga para ele, fala assim: é necessário passar pelo deserto, ser aprovado no deserto, antes de chegarmos à terra prometida. As coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram sombras e figuras, eram tipos para que o antitipo se cumprisse em nós. Pastor, não entendi nada, o senhor falou grego, hebraico para mim, me explica por gentileza o que o senhor está dizendo. Eu vou repetir. Tudo que os profetas viveram, todos os acontecimentos ocorrentes no Antigo Testamento foram para ensinar a mim e a você como procedermos diante de Deus. Quem entendeu, dá glória. Cada profeta, cada personagem viveu uma faceta de Cristo. Por exemplo, quando eles festejaram a primeira Páscoa, saindo do Egito, e ali quando eles estão para sair, haveria um anjo que desceria para ferir os primogênitos do Egito, o anjo da morte. Deus, Jeová, diz para eles: olha, peguem um cordeiro manso, sem mácula, sacrifiquem ele, unjam os umbrais das vossas casas com o sangue dele, e há de ser que quando o anjo destruidor descer, aonde houver o sangue, haverá livramento e não haverá morte, e vocês não serão mais escravos, porque um grande livramento operará-se na terra do Egito em prol do meu povo. Quando isso aconteceu, Deus não estava falando de cordeiro nem de sangue de animais. Deus estava falando que um dia o seu próprio filho, o cordeiro que já existia antes das fundações do mundo, morreria para libertar não só uma nação de uma terra, mas toda a humanidade de uma escravidão espiritual chamada pecado. Quando nós olhamos para José sendo vendido pelos seus irmãos e traído, nós lembramos que Jesus fora vendido e traído. Quando olhamos para José começando a governar aos 30 anos de idade, nós entendemos que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Quando olhamos para José indo para a prisão, nós entendemos que Jesus desceria a maior prisão chamada Hades, onde estavam a alma dos ímpios, a alma dos justos e os espíritos, os anjos caídos no abismo. Depois de Cristo, as almas dos justos subiram com o seio de Abraão, e hoje ainda descem a alma dos ímpios para aquela prisão chamada Hades, e também os espíritos malignos que a igreja manda para lá. Quando José desce para lá com as chaves nas mãos, nós entendemos que Cristo Jesus recebeu a chave da vida e da morte, entrando no Hades para efetuar a sua obra. Quando olhamos para os profetas Jeremias chorando por causa da incredulidade do povo, nós entendemos que Jesus ia chorar por causa dos seus que não o aceitariam. Enfim, tudo que acontecia no Antigo Testamento era para falar conosco, era para explicar para a gente hoje o que devemos e o que não devemos fazer diante de Deus. E eu ratifico isso no texto lido. O texto diz bem claro que todos foram batizados. Diga em Moisés, mais alto, diga em Moisés, diga na nuvem e diga no mar. Preste atenção, Paulo está citando o contexto da travessia do deserto.
Paulo está citando o contexto de uma das maiores e mais lindas histórias do povo hebreu, a sua libertação do Egito. Mas o que ele diz aqui é que há coisas que devemos e não devemos fazer ou cometer. E quando ele nos fala que todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, ele está dizendo, olha, todos que foram batizados em Moisés tiveram uma liderança para os instruir o caminho. Diga glória a Deus. Quando ele está dizendo que todos foram batizados na nuvem, ele está dizendo, todos tiveram uma proteção e uma direção. Diga glória a Deus. E quando o apóstolo Paulo encerra dizendo, todos foram batizados no mar, ele está falando que todos vivenciaram um milagre, testemunharam algo impossível. E eu vou dizer o que Deus está falando conosco hoje. Deus está falando que Ele concede a nós, como os judeus chamam, Moshe Rabino, um Moisés. Todo cristão, toda ovelha tem um líder de Deus. Pode ter muitos falsos profetas por aí, enganadores, doutores para si, mas aqueles que temem a Deus, Deus levanta um líder para instruir e ensinar o caminho para a terra. Aleluia! O povo de Deus não fica sem instrução, sem conhecimento, porque o povo que não tem conhecimento perece. Deus, quando chama alguém, quando Deus me chamou a você, está dizendo, eu estou batizando vocês na nuvem, aleluia. O que é a nuvem, senão quando o povo está, aleluia, atravessando esse grande deserto, eles têm uma nuvem que de dia é uma coluna de sombra. Para quem não sabe, há lugares no deserto que se você sair ao meio-dia você morre, de tão quente que é. E eu conheço um homem de Deus que saiu ao meio-dia no deserto e não morreu. O nome dele é Abraão, porque ele estava em Manre. Manre significa o lugar dos carvalhos, o lugar da sombra, o lugar onde tem uma nuvem protetora. Ele saiu ao meio-dia para encontrar com 3 anjos e não morreu. E Deus está falando, o meu povo que me teme, o povo que me segue, que me ama, pode andar no deserto a qualquer hora do dia, que não vai morrer. A minha nuvem protege, protege, protege. Quem está debaixo da nuvem, diga glória a Deus. Coisa boa é estar debaixo da nuvem, nesse deserto que enfrentamos. Coisa boa é ter essa proteção, essa sombra que refrigera, que não deixa o sol nos molestar. O sol fala das lutas, das tentações, das provações, das afrontas que passamos por causa da nossa esperança. E quando nós estamos na nuvem, não só de dia, ela era uma coluna que trazia sombra, mas à noite nos fala de escuridão, de trevas, nos fala do pecado, a condição que o mundo está. Mas de noite, essa nuvem transfigurava-se em uma coluna de fogo que clareava tudo e que esquentava o seu povo. E quem conhece um pouquinho de geografia bíblica sabe que o deserto, assim como fazia repentinamente muito calor, de repente fazia muito frio. E de noite, para que eles não morressem de frio, o calor da nuvem de fogo os aquecia. E não só aquecia, como é lindo, ela também direcionava o caminho, porque ninguém pode ver em trevas, ninguém pode ver à noite. Então a luz ilumina o caminho para que você não tropece em pedra, já era para ter dado um glória. Para que o escorpião não te picasse, já era para ter dado aleluia. Para que as feras não te pegassem de surpresa. E eu estou pregando nessa noite, ainda que você não acredite mais no poder de Deus, há uma nuvem sobre a tua vida, que de dia ela te traz sombra, mas de noite ela te aquece e te guia para você não perder o caminho. Nós temos a instrução, nós temos a proteção, a direção. E quando nós estamos na nuvem, nós estamos debaixo da 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 nuvem, nós est
E o apóstolo encerra dizendo que todos foram batizados no mar. Isso é uma alegoria daquele fato milagroso, poderoso, metafísico, que aconteceu quando eles estavam ali. E Moisés, olhando à frente, via o mar, e atrás o exército de Faraó os perseguindo. E quando Moisés teme, ele olhou para um lugar que todo mundo que olha para esse lugar recebe resposta. Ele olhou para o alto, e do alto a voz bradou dizendo: porque olha para mim, porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Parece um paradoxo. Tem momentos da nossa vida que nós vemos muralhas, nós vemos um grande mar que não nos dá a oportunidade de passarmos adiante. É ou não é? É ou não é? Mas aí você ouve a voz do pastor, a voz de Deus, você lê a Bíblia e Deus está falando: marcha. Aí você vê, mas Deus está ficando doido. Como é que eu vou marchar? Tem uma muralha, tem um mar, tem algo que é mais forte do que eu na minha frente, não me deixa prosseguir. Eu não sei o que é isso, se são demônios, se é um complexo, se é uma falta financeira que te impede, se é a sua incredulidade. Mas Deus está dizendo para Moisés que Deus é um Deus de relacionamento. Quando você faz alguma coisa para Ele, Ele responde. Quando você toma uma atitude em prol da fé nele, Ele devolve essa atitude com uma providência. Eu vou te explicar melhor. Fé não é esperar Deus fazer. Fé não é falar eu creio sentado, parado. Você já cansou de ler isso na Bíblia. Fé é atitude, fé é obra. Se você tem o mar na sua frente e você decide sentar e falar eu não vou porque tem o mar, se Deus abrir eu passo, se não abrir eu fico parado, isso não é fé. O mar vai continuar lá, e o que vai acontecer? Seus inimigos estão vindo para te matar, e você tem que tomar uma decisão: ou você marcha ou você morre. Deus está dizendo: se tu não marcha, tu não crê que eu sou poderoso, que criei o mar e que posso abri-lo. Mas se você tenta, eu abro o mar, eu faço o impossível para você passar. Deus me trouxe para pregar aqui porque há pessoas que estão no seu limite, há pessoas que já estão cansadas de caminhar, e quando viram o mar desanimaram. Deus está falando: não desanima, não desanima, porque havia um povo que foi batizado em milagres. Houve um povo que viu milagres. Eu estou querendo dizer para vocês hoje que quem acredita em mim ainda vê milagres. Ainda que esteja desenganado pelos médicos, ainda que tudo diga não, para Deus não existe as leis desse mundo, não existe a ciência. Deus é Deus de impossível. O que é possível pertence aos homens, mas o que é impossível pertence a Ele, e Ele ainda faz, Ele ainda faz. Porque quando vemos o mar, e todo ser humano, não existe o melhor ou a melhor que não passe por isso. Quantas vezes pensamos em desistir? Só que Deus não tolera que você volte para o lugar da onde Ele te tirou. É inaceitável diante dos olhos de Deus você voltar para onde Ele te tirou. Esse mar às vezes aparece para nos forçar a voltar para o Egito, para nos forçar a nos render a Faraó. Quem é Faraó senão o príncipe deste mundo, que governa os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal, que confrontam e combatem contra você. Satanás, o diabo, é isso que significa: o adversário, o acusador. Muitas vezes esse mar aparece para nós, para que a gente volte a se submeter à escravidão. E Deus tem uma raiva disso. Se você quer fazer raiva, provocar a ira, aos olhos de Deus é você voltar para trás.